Que o imposto de renda é uma espécie de desconto para todos aqueles que exercem alguma atividade remunerada, nós já sabemos, ok? Mas imposto de renda vai muito além de cálculos. Você sabia que existe a possibilidade de ser isento do imposto de renda? Ou então, existe a possibilidade da restituição do imposto de renda? Por isso que hoje eu, Celise Beltrão, vim aqui te contar tudo sobre como funciona o imposto de renda e quais são essas possibilidades de isenção ou então de restituição. Mas antes da gente começar, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim você fica por dentro de todos os conteúdos que a gente compartilha aqui no canal. Inclusive, esse é o meu 40º vídeo aqui no canal. Muito legal, né? Mais um motivo para você demonstrar o seu carinho pelo Ingrácio. Então, de forma bem simples, o imposto de renda, ele é um tributo que é cobrado pelo governo federal e ele é descontado em cima dos rendimentos da pessoa física e jurídica de forma mensal. Ele pode ser descontado de rendimentos como, por exemplo, pensões, aposentadorias ou investimentos, entre outros. Mas existem também alguns rendimentos em que o imposto de renda não pode haver esse desconto, que é o caso do FGTS e o caso da herança, por exemplo. Para a gente analisar melhor como funciona o imposto de renda e como é feito o pagamento, a gente vai precisar dividir, porque como eu falei, existe imposto de renda, ele é cobrado tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. Então, o imposto de renda da pessoa física é cobrado de toda pessoa física que tem algum tipo de rendimento desses que incidem esse imposto. Ele é cobrado de forma mensal e a alíquota ela vai variar de acordo com o valor do rendimento. Então, quanto maior for o rendimento, maior a porcentagem que você vai pagar desse tributo. Se por acaso você morar no exterior, mas tiver algum rendimento aqui no Brasil que incida esse tributo, você vai pagar igual o imposto de renda. Já com relação ao imposto de renda das pessoas jurídicas, aqui no Brasil a maioria das PJs precisam pagar esse imposto. Então a alíquota ela vai ser de 15 mil, que vai incidir sobre o lucro, e vai ter um adicional de 10% se o lucro da empresa ultrapassar de 20 mil reais ao mês. Um ponto muito interessante é que existe a possibilidade para as micro e pequenas empresas de fazerem o pagamento desse tributo de forma trimestral. O imposto de renda funciona da seguinte forma: a Receita Federal obriga a maioria dos seus contribuintes a fornecerem uma declaração constando todos os seus rendimentos. Essa declaração, ela sempre vai ser referente ao ano anterior. Ou seja, se eu preencho a minha declaração de imposto de renda de 2020, significa que nela eu vou indicar quais foram os meus rendimentos do ano de 2019. Como eu falei anteriormente, no caso do imposto de renda da pessoa física, há cobrança de forma mensal sobre os rendimentos. E isso é o que a gente chama de imposto de renda retido na fonte. Eu elaborei uma tabela que eu vou deixar aqui na tela para vocês acompanharem comigo, onde você vai conseguir entender que para cada faixa de salário, você vai ter uma alíquota correspondente. Se a base de cálculo for até R$ 1.903,98, então a alíquota vai ser zero, vai ser isento. E um ponto que é importante é que a base de cálculo, ela leva em conta a sua remuneração menos o valor da sua contribuição previdenciária. Aí é a segunda faixa, de R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65, a alíquota já vai para 7,5. Então, por exemplo, se a gente tem alguém que recebe R$ 2.600 por mês, mas tem descontado R$ 233,64 do INSS, que subtraindo dá uma base de cálculo de R$ 2.366,36, significa que ele vai entrar nessa segunda base de cálculo e vai ter essa alíquota de 7,5%. Só para vocês entenderem um exemplo prático. Ou seja, o imposto de renda nos obriga a duas coisas: fazer essa declaração anual, indicando todos os rendimentos que são tributáveis pelo imposto de renda do ano anterior, e a ter esses descontos mensais do salário, que é o que a gente chama do imposto de renda retido na fonte. Mas existem algumas exceções, que é o caso das isenções, quando você vai ter a possibilidade de ou ser isento de pagar essas alíquotas, ou então ser isento de fazer essa declaração anual. E eu vou te explicar quais são essas situações. Então, a isenção da declaração
anual, é mais fácil explicar quais são as situações em que é necessário fazer a apresentação dessa declaração. E aí, se você não se enquadrar nessas hipóteses, significa que você é isento dessa necessidade de apresentar a declaração anual. Também vou colocar aqui na tela para que vocês possam acompanhar comigo quais são essas possibilidades que precisam apresentar a declaração anual. Então, se você teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano anterior, que dá cerca de R$ 2.379,97 por mês. Se recebeu rendimentos isentos, como por exemplo a aposentadoria. Quando diz isentos, seria isentos de contribuições. Não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. Obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas. Escolheu a isenção de imposto na venda de um imóvel residencial para a compra de outro imóvel em até 180 dias. Se obteve receita bruta anual acima de R$ 142.798,50 em atividades rurais, se pretende compensar prejuízos relativos à atividade rural realizada em anos anteriores, se até 31 de dezembro de 2019 tinha posses somando mais de R$ 300 mil, ou se passou a ser residente no Brasil em qualquer mês do ano em que deveria ser feita a declaração anual. Aí nós temos também a possibilidade da isenção do imposto de renda, que é o imposto de renda retido na fonte, ou seja, que é referente à alíquota. Não estamos mais falando da declaração anual, e sim da alíquota mensal. Então existem 3 possibilidades em que existe essa isenção. Também vou colocar na tela para que vocês possam acompanhar comigo. Terá isenção quem recebe rendimentos, qualquer que seja, de até R$ 1.903,98 por mês, quem possuir doença grave, como AIDS, cegueira, doença de Parkinson, tuberculose ativa, paralisia incapacitante ou outras, e recebe até R$ 3.807,96 de aposentadoria ou pensão, ou então quem possui 65 anos de idade ou mais e recebe até R$ 3.807,96 de aposentadoria ou pensão. Então, como você já deve ter percebido, nem todos os aposentados e pensionistas têm direito a essa isenção do imposto de renda. É preciso que tenha um mínimo de 65 anos de idade para que possa ter direito a essa isenção, ou da alíquota ou então da necessidade da declaração anual do imposto de renda. Mas ainda assim, existe um limite de valor. Os aposentados e pensionistas com 65 anos ou mais têm direito a uma isenção dupla. Dupla por quê? Porque o valor da isenção deles é o dobro do que as pessoas têm. Então, eles têm direito a uma isenção de R$ 3.807,96. Se, digamos, a gente tem alguém, um aposentado que recebe uma aposentadoria por pontos de R$ 4.000. Então, o tributo ele vai incidir sobre a diferença do valor da isenção e o salário que ele recebe. Não vai incidir sobre o valor total. Já com relação à isenção na declaração anual para os idosos, vai depender do valor somado ao longo do ano. Se por acaso o valor somado da aposentadoria ou então recebido de pensão ultrapassar R$ 40 mil, então o aposentado e pensionista, ainda que com 65 anos ou mais, vai ser obrigado a fazer a declaração anual. Se o valor não ultrapassar R$ 40 mil, então ele vai seguir isento dessa declaração. O que precisa tomar cuidado é no caso daquele aposentado que continua trabalhando. Pode ser que ele seja aposentado e o valor que ele some do benefício que ele recebe não ultrapasse R$ 40 mil, mas ele trabalha, então ele recebe um salário. Ele precisa identificar se o que ele recebe ao longo do ano não vai ultrapassar a faixa em que é obrigatório fazer a declaração. Então é preciso ficar atento a esses detalhes. A restituição do imposto de renda acontece quando você tem despesas que podem ser abatidas ali da sua declaração. Então a própria Receita identifica que tem gastos que são dedutíveis. Os melhores exemplos que posso dar desses tipos de despesa são gastos com saúde, gastos com previdência privada ou então gastos com educação. Isso faz com que a base de cálculo do tributo diminua e você tem direito
direito a ter a restituição dos valores. Para terem direito a essa restituição do imposto de renda, os aposentados e pensionistas devem ter 65 anos de idade ou mais e terem recebido mais de R$ 1.903,98 por mês e R$ 24.751,74 anuais de aposentadoria ou pensão. Na hora de preencher a sua declaração de imposto de renda, os valores recebidos a título de aposentadoria ou pensão deverão constar no campo de rendimentos isentos ou não tributáveis. Tudo aquilo que ultrapassar esse limite de R$ 24.751,74, você vai colocar em rendimentos tributáveis. E essa diferença você vai ter direito à restituição. Por exemplo, se for identificado que você teve gastos com saúde, ou então gastos com educação, gastos com previdência privada. A restituição ela é feita automaticamente pela Receita Federal com base nessas informações que são preenchidas na declaração do imposto de renda. Os idosos, no caso quem tem 65 anos ou mais, eles têm preferência. E nesse ano eles tiveram preferência e a restituição ela já foi paga no primeiro lote. Então já tem um calendário de quando vai ser paga as próximas restituições que você pode acompanhar. E é aquela dica, quanto antes você enviar a sua declaração, antes pode vir a sua restituição, caso você tenha direito. Então vou colocar aqui também na tela para vocês verem quais são as datas que serão os próximos lotes. 29 de maio foi o primeiro lote, né, onde teve a restituição para os idosos. Segundo lote foi em 30 de junho de 2020, terceiro lote 31 de julho de 2020, quarto lote 31 de agosto de 2020 e quinto lote 30 de setembro de 2020. Pronto! Com esse vídeo você acaba de conhecer as principais e mais importantes informações sobre o imposto de renda e ainda conseguiu conhecer e entender mais sobre a restituição e também sobre a isenção do imposto de renda. É muito importante que você saiba quais são os seus direitos, porque a gente precisa sempre ficar muito atento. Mas hoje eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Por hoje é isso. Tchau, tchau!